sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, pontualmente às 13 horas, 1 da tarde, segunda-feira, 5 de março de 2018, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam-nos nas redes sociais, no Twitter, vocês já sabem, @TimãoUni. No Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, e no meu canal no YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontra no canal o arquivo dos últimos programas e mais tarde este programa na íntegra. Nós estamos agora ao vivo na Rádio Coringão, né? Na internet, nos aplicativos da rádio e também no nosso Facebook, facebook.com/Timão Universitário, você em áudio e vídeo. Do Baby Look. E tá frio pra caramba aqui. Vamos lá, no programa de hoje nós teremos o Timão na mídia, a polêmica de Romero, o gol do jogo contra o Santos, a participação dos jornalistas, a coletiva do técnico Fábio Carilli, o Corinthians e notícias dos outros esportes. Então vamos direto. Aline, solta pra nós a vinheta do Timão na... Por que tá 40 graus aqui no estúdio e a Aline tá com um cachecol de quem vai esquiar em Bariloche? Tá tudo bem aí com 40 você? negativos, né? Solta pra nós o Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Caneladas do Vitão. Apito impede virada santista. Agora São Paulo. Tudo igual no clássico do apagão. Lance. Romero chama Santos de pequeno e David Braz responde: é moleque. Estadão. Cássio culpa apagão por empate em clássico. Carilli discorda e prefeitura se defende. Meu Timão. Rodriguinho lamenta chances perdidas do Corinthians em clássico. Sentimento de derrota. Globo Esporte. Carilli pode promover estreias na quarta e cogita poupar titulares do Corinthians. Gazeta Esportiva. Romero deixa campo irritado e chama Santos de time pequeno. Bom, sem mais delongas, sobre essas manchetes de coisa, vamos direto para a polêmica do dia do Romero. Meu amigo Luiz Teixeira, que sempre participa aqui com a gente, repórter da Band News FM, foi ele que entrevistou o Romero no campo. Ainda no campo, logo depois da apita, do Santos, que lotou o estádio, só tinha Santista comemorando o empate, o que é normal, afinal o Santos empatou no fim. Romero chamou o time de time pequeno. Vamos ouvir a declaração dada ao microfone da Band News FM. Eu já agradeço de antemão Luiz Teixeira por ceder pra gente a gravação. Solta aí. Romero, o que aconteceu naquela hora do banco de reservas ali? O cara me deu uma porrada aí, mas tá tudo bem. É parte do jogo. Ele tá, olha como tá comemorando, time pequeno. Comemorando o time pequeno? Será que ele falou provocando, tava nervoso? Luiz Teixeira, que tava lá. Luiz Teixeira que lembra um pouco o Ezequiel com Elias, assim, o misto dos dois. Solta pra nós a declaração do Luiz Teixeira, o que ele sentiu no momento, ele que tava lá no campo e entrevistou o Romero. Fala, Vitão Guedes, bom dia pra você, bom dia pra rapaziada do Timão Universitário. Luiz Teixeira da Rádio Band News FM falando. Bom, antes de analisar esse empate entre Santos e Corinthians e tudo que aconteceu em volta do jogo, tem um assunto à parte que eu estou envolvido, né, meio que de forma indireta, mas por cima do desabafo do Romero no fim do jogo. Eu percebi que na saída de campo o Romero era um dos jogadores mais exaltados. Eu me posicionei ali na linha demarcada do gramado, na linha de fundo, atrás do gol onde fica o tobogã. E eu chamei o Romero na hora e perguntei, porque foi um questionamento que rolava durante toda a partida, o que tinha acontecido no banco de reservas no momento em que ele deu o carrinho. Aí no desabafo, no clima quente do jogo, ele falou que foi atingido por um jogador, que se eu não me engano foi o Luiz Felipe, zagueiro do Santos, mas ele não cita o nome do Luiz Felipe, e logo em seguida ele vira de frente para a arquibancada verde e amarela, e aponta para a torcida organizada do Santos e fala: eles estão comemorando, é um time pequeno, você tem até o áudio à disposição aí. Foi um desabafo bem curto, mas que gerou uma polêmica muito grande, e em seguida o David Braz acabou respondendo. Bom, em cima dessa polêmica, em cima de uma análise completa de todo o jogo, o que a gente pode tirar? Que o Corinthians começou muito bem a partida, dominou o jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito melhor. Na volta do segundo tempo, o Corinthians já voltou pior. O que vem acontecendo com frequência em clássicos, o Corinthians sempre termina a primeira etapa vencendo e depois volta num sistema mais recuado, sem trocar as peças, e foi o que aconteceu contra o Santos, mas conseguiu segurar os 20 primeiros minutos, aí acabou a luz no Pacaembu,
Depois de 40 minutos, na segunda volta do jogo, o Corinthians voltou pior ainda. E aí o Jair Ventura, ciente de tudo isso que tinha acontecido, colocou o time mais para frente ainda. E aí o Corinthians não resistiu à pressão num cruzamento da esquerda para a direita. Eu, na minha opinião, achei que o Cássio falhou na saída de bola. E aí o jovem jogador do Santos que acabou entrando finalizou muito bem, estava de cara com o gol. Na segunda oportunidade não tinha como o Cássio pegar, é verdade. E aí o Santos conseguiu o empate e depois, por fim, veio o lance da polêmica do pênalti. Realmente foi pênalti. O árbitro, o Luiz Flávio, vinha numa posição de diagonal. Era muito difícil ele ter a noção, porque era uma diferença de 10 a 15 centímetros de dentro para fora da grande área. Mas foi pênalti, eu marcaria a infração. Achei que o Balbuena foi muito infantil. Mas no fim eu achei que o resultado, no contexto geral, foi injusto. O Santos merecia a vitória por tudo que fez desde o início do segundo tempo até as duas paralisações, né, da primeiro para o segundo tempo e da paralisação com a Luz. Mas achei um clássico muito bom, muito envolvente. E tirando essa polêmica do pênalti, a polêmica do Romero faz parte do jogo. Eu acho que foi provocado, provocou. E no fim do jogo falou o que queria falar e ouviu o que não queria ouvir do David Braz. Mas, em suma, era um clássico que o Corinthians merecia perder e não perdeu apenas por esse mero detalhe. O pênalti poderia ter saído para fora, o Cássio poderia ter defendido, mas pela pressão e pelo que jogou o segundo tempo, o Santos mereceu a vitória. Tá certo, Vitão? Um abraço para você, um abraço para a rapaziada do Timão Universitário. Até uma próxima. Muito obrigado, Luiz Teixeira. Eu discordo dele só num ponto. Eu acho que o Santos mereceu a vitória porque vitória só é justa quando o juiz não interfere no resultado. E como teve um pênalti aos 47 e a chance do gol sair é maior do que não sair num pênalti, esse eu questiono. Agora, em relação ao jogo em si, eu achei que o empate foi exatamente o resultado merecido. Achei o Corinthians muito superior no primeiro tempo, embora o Santos tenha tido 2 chances de cabeça, e o Santos muito superior com o segundo tempo, embora o Corinthians tenha tido 2 chances para matar o jogo. Então, até nisso, foi um jogo muito, muito igual, muito parecido, e o empate, se não fosse o erro da arbitragem, seria o resultado mais justo. Eu, ao contrário do Shampoo e do Luiz Teixeira, não acho que 15 centímetros é relevante. Eu acho 15 centímetros bastante coisa. Enfim, se o juiz... Você acha pouca coisa 15 centímetros, Shampoo? Prefiro não comentar isso aí, então, eu também prefiro. Eu acho que qualquer coisa é muito. Agora, claramente, não dá pra dizer que o juiz roubou, porque o juiz não daria a falta, né? Fica feio dar a falta e errar a posição, enfim. E não há não há polêmica nenhuma. Falta absolutamente clara. E aí a imagem mostra claramente que foi dentro da área. Então, é um erro de arbitragem. Não há um lance polêmico. Como não há polêmica nenhuma também no pênalti do Jailson no René Gil. Na polêmica nenhuma. O pênalti foi escandaloso. Enfim, a polêmica é a forma que ele foi marcado um ano depois. Vamos só falar do Romero antes da gente ouvir o jogo, porque eu achei que foi a polêmica mais importante. Depois a gente ouve os gols da Rádio Coringão. Eu achei que o Romero e o Cleison, mas vamos falar do Romero, foi muito mal na partida. Com o primeiro tempo teve o jogo nos seus pés para matar. O Rodriguinho deu um passe pro Romero, abriu pela cara, estou muito mal. Depois o Romero foi fominha, podia tocar a bola no segundo para matar o jogo, foi muito mal. Tava pulando, assim, o que ele sempre faz marcar, ele marcou, mas assim, totalmente desconexo do jogo. Se ele tivesse caprichado um pouquinho mais na penúltima, no último toque, tinha ganho o jogo. E o Cleison, diferente do Romero, nem apareceu no jogo. Aquele carrinho que ele deu no banco, absolutamente desnecessário, uma coisa ainda quando as pessoas costumam fazer isso para levantar a torcida, ajudar e tal. Ontem só tinha o jogador do Santos no estádio, então não tinha nem como levantar ele ali. E depois tomou um enquadro Santista, quis fazer uma média. Então, lamentável. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o Romero. Depois, antes de chamar o gol, eu queria dar um alô para os nossos geniais autoridades, nosso prefeito, né, o nosso gestor que não consegue ligar a luz do Pacaembu. É o terceiro jogo no ano que acaba por falta de energia e fica parado, uma vergonha. Vai ser mais vergonhoso ainda se de repente diminuir o preço do Pacaembu e privatizar. Eu vou achar que não foi só isso, mas por enquanto é só uma vergonha tal da gestão do Pacaembu. Ameaçou chuviscar em São Paulo, acaba a energia no Pacaembu, é uma vergonha que acontece no estádio municipal. Sobre o Romero, Shampoo, e nas redes sociais, né, Caio? Quem quiser participar do Romero, da arbitragem do jogo, tem no Facebook, no Timão Universitário, nós estamos no ao vivo agora, que vocês chamam de live, eu acho isso lindo, live. Enfim, no Twitter, enfim, vocês podem participar com o programa. Fala aí, Shampoo. Na próxima vez você pode vir com camisetinha de homem? Não tem. Próxima vez com uma de frio, né? Porque tá frio pra caramba aqui. Sobre o Romero, eu até concordo com o que você disse nos dois casos. Quando você concorda comigo, a chance de você estar certo é grande, né? De Romero e Cleison, mas isso a gente vai falar no provão. Achei também desnecessária a jogada que ele fez antes de se envolver numa confusão lá com o banco de reservas do Santos, porque foi uma bola quebrada pelo Cássio, né? Uma ligação direta desde do gol. E ele não teria chance nenhuma de pegar aquela bola. Então, realmente, foi pra jogar, entre aspas, pra torcida, mas não tinha torcida do Corinthians lá.
foi pra fazer a média, e aí a bola saiu, ele não tinha possibilidade nenhuma de pegar e acabou indo dando o carrinho pro banco de reservas do Santos, e eu vi até mais como uma defesa do jogador do Santos, porque a velocidade que o Romero vinha no carrinho até poderia machucar o jogador do Santos se ele não se protegesse. E em relação à declaração dele, acho que era coisa de cabeça quente, porque o Romero mostrou no jogo que estava de cabeça quente, fazendo muita cera, tentando a todo custo provocar expulsões de algum jogador do time do Santos. Achei desnecessário todas as atitudes do Romero e também a declaração, acho que não acrescenta nada ao clássico. O Romero perdeu um pouco aquele senso de equipe, né, Shampoo, que ele tinha anteriormente, quando ele jogava antes no Corinthians. Ele era muito esforço, muito toque, pensava muito mais nos companheiros. Hoje ele tá muito egoísta. Ontem a gente viu pelo jogo se jogando muito, cavando falta desnecessária, jogadas que ele poderia dar continuidade, ele preferia buscar o contato com o jogador adversário para tentar cavar uma falta e segurar o jogo, simulando falta. Eu acho que isso não tem hora que atrapalha um pouco o ritmo da própria equipe que você defende. Sobre a declaração do Romero, desnecessária, né? No momento ali ele tem que, se não tem o que falar, fica quieto, vai pro vestiário, esfria a cabeça, depois você volta e fala. Mas é isso, o Romero tem que colocar a cabeça no lugar e entender que ele é só o Romero ainda, né? Concordo com vocês sobre a declaração dele, que não acrescentou nada no clássico. Sobre o segundo tempo, principalmente dele, achei muito que o Bruno falou também, ele tava cavando muitas faltas e acho que o Carille cobrou um pouco disso depois no segundo tempo do todo o time, que o time não tava prendendo a bola. Eu acho que isso fez muita diferença também e eu senti um pouco de falta de pegada também no segundo tempo. O time errava muitos passes e perdia muitas bolas. Principalmente me fugiu agora um lance no segundo tempo, foi um contra-ataque contra o Santos. Ele não teve essa pegada e acabou perdendo várias bolas por causa disso. Tava displicente, né? Quando o Corinthians fez 1-0, parecia que já tava ganho o jogo, não queria matar. O Jadson, com um lance dentro da área, driblou o zagueiro e perdeu o gol. Bom, a gente vai falar muito ainda sobre o Romero, sobre os jogos no Provão. Então eu queria antes de ouvir o gol do Corinthians, eu já falei da prefeitura, né? É um absurdo, uma vergonha. E também queria falar pros promotores, aqueles que depois se elegem deputado, que adoram aparecer e ganhar uma boquinha, que defendem a estúpida torcida única, né? Que é a falência do Estado e da humanidade. Ontem morreu um corintiano em Itaquaquecetuba, na Grande ZL, né? Enfim, um município independente ali na região. Fica mais ou menos a uns 18 anos-luz do Pacaembu, longe pra caralho. E morreu queimaram um carro, briga desceram do ônibus, espancaram, aquelas coisas de sempre. E o jogo era de torcida única. A semana passada, membros da torcida independente do São Paulo brigaram entre si. Sede da capital contra a sede do interior, se eu não me engano, Campinas, torcida só do São Paulo. Então, assim, os imbecis que não resolvem nada, assim, criminoso é criminoso, não dá pra discutir com gente criminosa assassina. Agora, o Estado, o poder público é pago por nós que pagamos impostos pra resolver o problema. Não pra medidas demagógicas que não resolvem absolutamente nada. Mais uma vez, torcida única, o estádio futebol acabando e uma pessoa foi morta. É corintiano quem matou Santista? Não faz a menor diferença o time que torce quem morreu e quem matou. Mais um assassinato, mais um dia de torcida única que não resolveu absolutamente nada. E não é o primeiro, não. Teve Corinthians e Palmeiras, só rapidinho. Os últimos dois Corinthians e Palmeiras, os últimos dois não, mas recentemente teve um que morreu gente no interior, o outro um palmeirense em Santa Cecília, nem lembro se era contínuo palmeirense, porque pra mim realmente não faz a menor diferença quem mata e quem morre, é só uma estupidez, e o poder público, essa imbecilidade, torcida única não resolve o problema, Caio Portela. No caso, o torcedor foi o Danilo da Silva dos Santos, de 31 anos. Né? Enfim, ele tem nome, é uma vítima, enfim, se estava certo ou errado, a polícia que investigue. Agora é uma vergonha o que aconteceu, mais uma vez, é uma vergonha. Daqui a pouco eles vão descobrir que quando não tem futebol, não tem briga, eles acabam com o futebol, é mais fácil do que resolver o problema. Vamos ouvir os gols agora. Os gols não, foi um só, né? Foi um só, o gol do... Foi do René Júnior ou Cittadini? René Júnior, né? Não, porque ontem eu tô brincando com isso, porque ontem na transmissão chegaram a colocar em dúvida de quem seria o gol. O gol claramente foi do René Júnior, né? Não foi um chute contra, né? Foi um desvio ali. Provavelmente, se não desviasse, talvez o Vanderlei fizesse defesa, mas foi um chute pro gol. Nesse caso, não há nem discussão. Aliás, depois a gente vai fazer o provão, mais uma vez, assim como o Palmeiras, eu achei Rodriguinho e René Júnior, os dois melhores do Corinthians.
Contra o Santos, eu repito, a mesma dupla com a inversão de valores. Dessa vez o René Júnior foi acima do Rodriguinho, mas de novo, pra mim, os dois melhores do Corinthians no jogo. Solta aí o gol de René Júnior. Quem narrou foi Carlos Eugênio? Exato. Solta. Trabalhou ontem, Shampoo? Esteve nos comentários David Xavier. Estava lá. Estava lá? Tá rouquinho ou não? Não, tô bem. Também trabalhou Vinícius Lúcius e Matheus de Mambro, e César Martim e Edson Luiz. Edson Luiz também trabalha na Web Rádio Moca, não sei se teve no Juvenal. O meu Juventus também perdeu do Nacional na Javari. Crise na Moca, queremos treinador, jogador, fora todo mundo. Solta pra nós aí então o gol. E a bola tocada pro René Júnior! Gol! René Júnior olha, ameaça. O Vanderlei não acreditou no René Júnior. Ele batendo de longe. A bola foi tocada lá no ângulo. René Júnior abre o placar no estádio do Pacaembu, a nossa casa. Agora, aos pelo menos 20 minutos deste primeiro tempo, o Corinthians abre o placar aqui no estádio do Pacaembu. Corinthians 1-0 para a equipe do Santos. É isso. Vamos ouvir agora Fábio Carilli. O apagão é para as duas equipes, não vejo nada que possa ter atrapalhado uma equipe ou outra nesse caso. Sim, nosso primeiro tempo foi melhor, né? E os primeiros minutos do segundo tempo, o Santos foi melhor, depois a gente conseguiu equilibrar o jogo, tivemos oportunidades com o Jadson, com o Rodriguinho e não matamos o jogo, né? Aí aos 41 minutos fomos penalizados aí com o gol do Santos. Mas quero ressaltar que eu gostei do nível do jogo, um jogo bom, as duas equipes procurando gol, ficando com a bola, duas equipes de qualidade. Eu gostei muito do jogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o René Júnior, né? A forma como ele entrou no seu time, assim, correspondendo desde o primeiro minuto, quando ele entrava no decorrer da partida, e agora com essa sua nova velha formação. Se você puder falar um pouco sobre como você viu ele entrando no time do Corinthians. O René, a gente acompanha ele já desde a Ponte Preta. Tentamos contratá-lo na época, mas acabou indo para o Santos. Sei muito bem das qualidades desse jogador, sei o que pode chegar. Acredito que ele possa ainda ser melhor do que é. O começo de ano dele não foi bom. Por questão de dores, de problema, ele perdeu um pouquinho a pré-temporada. Por isso também demorei para colocá-lo no time. Mas a gente está muito satisfeito com esse jogador e sabe o quanto ele pode render. Bom, Carilli, que na coletiva que o Shampoo estava no Pacaembu ontem, ele não falou que não sabia se tinha sido pênalti ou não, depois viu o lance na televisão. Parabéns para ele que não discutiu com a imagem. Eu vi, teve corintiano que reclamou comigo que eu disse que o juiz impediu o Santos de virar o jogo, como se eu tivesse culpa que o Santos teve um pênalti e a imagem mostra, né? Eu não vou discutir com a tecnologia, nem com idiotas que acham que você vê uma coisa faz você torcer contra, né? Enfim, então não discuto com gente imbecil. O pênalti foi absolutamente claro, né? Mas se o juiz pega. Se o goleiro pega, não seria ganhar. Agora que o juiz não pode contar com isso, foi um erro. Não falei que foi roubado, enfim. É o mesmo Luiz Flávio de Oliveira que, o ano passado, retrasado, quando esperou de 1-0 na Vila, teve um pênalti claro, porque no final do jogo ele não deu também, e nem por isso eu falei que ele foi roubado e que ele é santista. Enfim, mas as pessoas lembram do que elas quiserem. Antes da gente vamos ouvir a opinião dos nossos colegas jornalistas. Gravou pra gente Belo, Vessone, Diego Valença. Solta pra nós, Ani. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Ontem estive no Pacaembu, aliás, o programa é sobre o Corinthians, mas dá parabéns para a torcida do Santos. 37 mil, mais de 37 mil torcedores estiveram no Paulo Machado de Carvalho, e isso reflete bastante no resultado da partida, e eu vou explicar
para você, Vitão, e para o pessoal do Timão Universitário. Para mim, o Corinthians foi melhor em campo, dominou o primeiro tempo, mostrou muita organização. Inclusive, escrevi isso ontem na minha coluna lá no site Meu Timão. O Corinthians foi extremamente organizado e o técnico Fábio Carille conseguiu montar o time, apesar de ter perdido várias peças importantes do time do ano passado, né? O Maicon improvisado na lateral esquerda, o Carille colocou o René Júnior, que está muito bem no meio de campo, adiantou o Rodriguinho, que para mim foi o melhor do Corinthians em campo, e na frente aquele esquema sem atacantes, que não vem mostrando tanta objetividade assim. O Carille inclusive falou um pouco sobre isso na coletiva, mas enfim, o Corinthians conseguiu fazer 1-0, estava melhor em campo, para mim ganharia a partida, daí aquela obra do acaso, né? 5 partidas no Pacaembu no ano, sem energia, sem eletricidade. Aliás, eu estava em 4 delas, não sei se eu que estou dando azar para o Paulo Machado de Carvalho, mas ontem, mais uma vez, faltou energia no Pacaembu. Depois que o jogo retornou, aí sim o Corinthians parece que voltou dormindo. O Santos ligado no 220 por causa da torcida, e aí eu relembro, né, a lembrança que eu fiz no começo desta minha participação, do estádio lotado. O Corinthians, aliás, o Santos, na empolgação da torcida, gritando bastante, acabou empatando a partida e na base do abafa quase virou o jogo, se não fosse o erro do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Mas eu acho que no fringir dos ovos, como diria você, Vitão, o Corinthians tem que comemorar não o resultado em si, mas a atuação e a organização do time, que mostrou mais uma vez frieza, saindo nos contra-ataques, tocando bastante a bola. Para mim, o Corinthians está no caminho certo para a sequência das competições. Essa primeira fase do Campeonato Paulista não vale porcaria nenhuma, né? Se o Corinthians perdesse, ganhasse, assim como empatou, não ia mudar nada na classificação. O que importa são as atuações, e a atuação do Corinthians, para mim, foi bastante convincente. Um abraço para todo mundo do Timão Universitário, especialmente para você que é fã do Romero, Vitão. Boa tarde, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, que é Diego Valência do canal do Timão. Falar um pouco desse clássico contra o Santos, né? O Corinthians conseguiu passar aí a primeira fase dos clássicos, que, como o Vitão costuma dizer, são os únicos jogos que importam na primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians sai invicto, né, com 2 vitórias e o empate, justamente esse empate. Empate esse que sai sim com gosto de derrota, pela gente ter cedido o empate já na parte final do jogo. Mas se antes da partida você me perguntasse se o empate seria um resultado ruim, eu diria que não. Evidentemente que a vitória é sempre mais importante. Eu acho que o Corinthians fez um bom jogo, o Corinthians jogou ao seu modo, se defendeu de certa forma com certa tranquilidade, mas no setor ofensivo, para mim, só o Rodriguinho jogou bem. Senti falta de outros jogadores colaborando ofensivamente. Cleison mal, Jadson mal, Romero mal. Então o Rodriguinho, na minha visão, ofensivamente jogou sozinho. E foi o que faltou para o Corinthians matar o jogo, né? Durante o 1-0, a gente teve inúmeras oportunidades de matar o jogo e não fizemos. Então pagamos o preço no final, que o Santos pressionou o Corinthians, martelou e conseguiu achar o seu gol no final. Muito embora tenha criado pouco, né? Somente bolas alçadas. Mas foi tentando e uma hora conseguiu. Resultado de empate, repito, com gosto amargo do empate, mas que eu acertei, diga-se de passagem, o meu palpite lá no podcast Mão, falei 1-1. Beleza? Grande abraço e vai Corinthians. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessoni mais uma vez na área, para falar desse clássico aí que terminou empatado 1-1. Eu achei realmente um grande jogo, gostei muito, talvez não, para mim o melhor jogo da temporada no futebol brasileiro. Eu sei que a temporada está começando, mas de qualquer forma achei um jogo corrido, um jogo com muitas chances dos dois lados. Eu achei até muito mais corrido do que eu imaginava, porque os dois times viajaram pela Libertadores, jogaram com altitude e mesmo assim foi uma correria lascada. Eu achei muito bom, estádio lotado. Foi mais um grande clássico aí do futebol paulista neste início de ano. No fim das contas, um resultado justo. Achei o Corinthians muito bem no primeiro tempo, muito bem mesmo. Protagonista do jogo, criando a chance, marcando lá em cima, tomando bola, fazendo o Santos ter dificuldade na saída de bola dele. E aí,
para mim o erro mais fatal do Corinthians foi ter perdido tantos contra-ataques, tantos gols assim. Você não pode dar essa brecha para o adversário crescer num segundo tempo, apoiado pela torcida, e buscar o empate, coisa que ia acontecer mesmo. Não tinha muito como escapar disso, de ser pressionado. Então, se o Corinthians faz ali 2-0, eu diria até que daria para fazer 3-0, eu acho que a coisa obviamente seria diferente. Então eu achei que esse foi o maior erro do Corinthians, foi não ter aproveitado o bom momento e ter acabado com o jogo. E aí deu chance, o Santos cresceu, a torcida apoiou, o ambiente do estádio mudou e no fim das contas, empate justo. O Corinthians fecha a primeira fase invicto nos clássicos, o que é muito, muito legal sempre para o torcedor. 2 vitórias e um empate. E agora vamos ver como vai ser aí nesses últimos 2 jogos da primeira fase. Depois no mata-mata, aí sim que a coisa vai pegar. Abração a todos. Bom, sobre o que foi dito aí, Marco Belo, eu concordo que a gente jogou bem sim, e teve adversário, né? Frente contra o Palmeiras, que jogou bem, jogou sozinho, então foi um bom jogo. Como foi um bom jogo o segundo tempo contra o Milionários, esse foi o do Corinthians, né? Fez um bom primeiro tempo contra o Santos, um bom segundo tempo contra o Milionários. Contra o Palmeiras, sim, foi um jogo melhor quase que o jogo inteiro, mas o Corinthians tem sentido falta de opções e de banco, né? Quando precisa mudar. Ontem Romero e Cleison estavam mal. Teve o Júnior Dutra e o Emerson, que é quase um jogador para entrar em campo. Enfim, quando precisa usar o banco, fica bastante complicado. Vamos ver isso quarta-feira agora. É Mirassol, quarta-feira em Itaquera, que deve jogar com as reservas. Na outra semana tem Libertadores. O Carille disse ontem que não sabe se vai poupar quarta-feira agora ou domingo, enfim, mas na prática deve fazer um meio termo nos dois para jogar quarta-feira que vem inteiro. Eu só discordo também do Belo, que não vale absolutamente nada o jogo ontem contra o Santos. Valia num sentido que os pontos se somam, né? E o Corinthians agora continua atrás do Santos 1 ponto. E assim, como o Palmeiras está bem na frente, a chance do Palmeiras acabar em primeiro é muito grande. É óbvio que é adivinhação, futurologia, mas além de lógica, é obrigação os 4 grandes ir para a semifinal, né? E pela pontuação que hoje tem, é praticamente certo que Palmeiras e São Paulo farão uma semifinal. Então, Corinthians e Santos brigariam, na verdade, para ver quem decidiria em casa essa semifinal pela pontuação. É óbvio que tem mais 2 jogos nessa fase, tem os 2 jogos das oitavas de final. Um deles pode cair fora, como o Santos perdeu para a Ponte Preta ano passado e nem foi para a semifinal. Enfim, tudo isso é futurologia. Mas que a lógica aponta para o enfrentamento Corinthians e Santos já nas semifinais, e que por esse motivo o jogo de ontem poderia decidir quem teria o mando no segundo jogo. Não é óbvio que isso é diferente de você jogar para se classificar, vale a vida, ponto, é campeão se fizer o gol. Mas não era totalmente irrelevante, fora que é legal você jogar os 3 clássicos e ganhar os 3 na primeira fase. Isso não acontecia. Eu vi ontem no Twitter de algum jornalista, se não me engano foi do Vessone, se não foi do Vessone foi de algum colega que tá sempre aqui com a gente, enfim, que acho que desde 82 o Corinthians não ganhava dos 3 na primeira fase de classificação. Seria... Ano passado eu fiquei um pouco triste também quando perdeu pro Santos no segundo turno, porque ano passado ia fechar um ano inteiro de invencibilidade em clássicos. Invencibilidade já teve até, é mais raro, mas já teve. Agora, ganhar todos numa primeira fase, acho que seria, enfim. Mas o Santos tem sido o adversário há muito tempo dos grandes aqui, que dá mais dificuldade pro Corinthians, certamente quando tem mando de campo. Ontem foi no Pacaembu, primeira vez em toda a história que o Corinthians jogou sem nenhuma torcida no Pacaembu. Teve aquele jogo contra o Milionários que nós lembramos aqui no estúdio semana passada, mas até pela liminar, habeas corpus, sei lá o nome que tinha, aquela merda lá, teve cerca de 5 ou 6 torcedores corintianos no jogo, né, que foi 2-0. Ontem foi a primeira vez que não teve, oficialmente, né, embora ali nos quase 40 mil santistas, certamente tinha corintiano ali infiltrado, o que é horrível, né? Não sei se alguém já teve experiência de ir num estádio e ficar na torcida aqui na sua, e não, é melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa, Vitão, não dá não. Sensação, enfim, ainda você no jogo torcida mista é uma coisa, é uma torcida única, você não poder, é melhor ficar em casa, ouvir o jogo no rádio, na Rádio Coringão, onde quer que seja. Quem comentou o jogo também foi o pessoal da Rádio Coringão, Carlos Eugênio, que narrou o jogo, Vinícius Lúcio, César Martins e... Olha ele, voltou, nosso galã, Sérgio Henrique Botarelli, nosso homem de Osasco, deve estar feliz porque ele torce pro Ceará também, e o Ceará perdia pro Fortaleza de Rogério Ceni até os acréscimos e foi buscar o empate. Não sei porque esse ano eu tô simpático ao Ceará também. Vamos ouvir então
comentário do pessoal da Rádio Coringão. Fala galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. Ontem o Corinthians empatou em 1-1 e nas transmissões que a gente faz lá eu já tinha mencionado que o Pacaembu era para nós como se fosse a casa da mãe. Ontem a sensação foi de que um cunhado está dormindo na nossa casa, na casa da nossa mãe. Ou seja, muito estranho o Pacaembu lotado de santistas e nenhum corintiano ali para nos representar. Quem estava nos representando éramos nós da Rádio Coringão. Ou seja, o Corinthians jogou uma partida na qual fez um gol no início da partida com o René Júnior, um chute improvável, e o Corinthians estava com o resultado até os 40 e poucos minutos do segundo tempo. Aí, infelizmente, uma saída do Cássio errada, na minha opinião, fez com que o Corinthians tomasse o gol de empate. Ou seja, um gosto amargo, um gosto de derrota num jogo que praticamente estava vencido pela equipe do Corinthians. Ou seja, perdemos um jogo que éramos para ter ganho e aí manter uma vitória em cada um dos grandes de São Paulo. Pena, o Corinthians acabou entregando esse resultado. Um abraço a todos do Timão Universitário e nos vemos numa próxima. Fala, Vitor Guedes, amigos debatedores do Timão Universitário, aqui é o Vinícius Lúcio. Ontem tivemos um clássico no Pacaembu com sabor de derrota para o Timão. Isso porque o time do povo enfrentou o Santos, vencia até o finalzinho da partida e acabou tomando um gol de empate. Olha, o Cássio falhou, viu? Pelo amor de Deus, Cássio, tem que aprender a sair nessa bola aérea aí. Não pode um goleiro como você, que visa a Copa do Mundo, seleção brasileira, falhar num clássico onde o Corinthians vencia, um clássico difícil diante do Santos, torcida única no Pacaembu, Corinthians mesmo no Pacaembu jogando fora de casa, podemos dizer, o Cássio falha no finalzinho e deixa esse empate com um sabor um pouquinho amargo. Apesar disso, o Corinthians continua invicto nos clássicos, o que dá muita moral para o Timão. Possivelmente vamos pegar o Ituano na próxima fase, tudo indica isso. E o Ituano é um time organizado, um time bom, hein? Então o Timão precisa abrir o olho para passar dessa fase mata-mata rumo à semifinal e à final. E aí teremos muitos mais clássicos já nesse Paulistão. Vitor Guedes, amigos, lamento profundamente o falecimento de um torcedor corintiano neste final de semana. Infelizmente, esses absurdos ainda acontecem no futebol. Não no futebol, né? No futebol, modo de dizer, porque era um torcedor. Acontecem muito longe dos estádios. Então, Dr. Paulo Castilho, observe, isso aconteceu em Itaquaquecetuba, que dá quase 40 quilômetros do Pacaembu, onde foi o jogo, onde a torcida do Corinthians ficou privada de ir. Infelizmente, enquanto os indivíduos não forem punidos, a grande massa, as pessoas de bem, as pessoas que querem levar suas bandeiras, seus bandeirões, bandeira de massa, instrumentos, não poderão. Infelizmente, por causa de medidas que não resolvem nada. Vai falar em números, diminuiu isso, aquilo, outro. Enquanto houver vidas sendo ceifadas, enquanto houver vidas acabando, número nenhum vai me convencer de nada, Vitão. Desculpa tocar nesse assunto chato, mas vai que vai Corinthians. Final de semana aí com muito Corinthians. Eu volto hoje à noite aqui na Rádio Coringão, junto com César Martins e os demais debatedores do Debate Timão. Um forte abraço e até a próxima. Vai Corinthians. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Aqui é César Martins e venho hoje falar de mais um clássico pelo Campeonato Paulista. Dessa vez, Corinthians não venceu, porém também não perdeu. Vitão, Corinthians segue invicto nos clássicos paulistas. Empate diante do Santos, 1-1. Coringão começou vencendo com um gol do René Júnior. A bola acabou desviando no Nelson Cittadini. E no finalzinho, ali no segundo tempo, o Santos acabou empatando em uma jogada, uma falha defensiva. O Cássio saiu ali todo atabalhoado, a bola acabou sobrando para o jogador do Santos, que acabou empatando a partida. Coringão, nessa sequência aí decisiva de jogos importantes, o Corinthians ganhou do Palmeiras no sábado passado, empatou contra o Milionários lá na Colômbia, na estreia pela Libertadores, e empata agora com o Santos. O Corinthians joga o próximo jogo quarta-feira diante do Mirassol na Arena Corinthians. E uma coisa a se lamentar, além do empate, Vitão, mais uma vez, o quinto jogo que a Rádio Coringão faz lá no Pacaembu e o quinto jogo que a gente tem problemas com energia. Dessa vez o jogo ficou parado por 40 minutos e aí atrapalhou muito ali do aquecimento dos atletas.
Pro Corinthians no momento foi bom, porque o Corinthians estava sendo muito pressionado para o Santos, depois na volta o Corinthians até pressionou um pouquinho, perdeu algumas chances e aí no final acabou tomando o gol e como eu disse no começo, o gol que dá ao Corinthians sabor bem amargo, um sabor quase que de derrota no clássico, Vitão. Bom, é isso, forte abraço a todos e vai Corinthians! Fala Vitor Guedes, um abraço a você, um abraço aí aos amigos do Timão Universitário, aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Ontem acompanhei a partida entre Corinthians e Santos, um bom jogo, gostei do que vi, o Corinthians jogou melhor para mim no primeiro tempo, principalmente na primeira parte da etapa inicial, né, até fazer o gol, depois ficou mais na parte defensiva, mas faz parte da estratégia, achei que atuou bem, no segundo tempo esteve bem até o apagão, e aí parece que o apagão do Pacaembu apagou também um pouco o time do Corinthians, começou a sofrer pressão, falhar muito nas laterais principalmente, tanto que o destaque negativo para mim ontem foi o Fagner, ele foi muito explorado pelo time do Santos, aquele lado do Fagner, ele acabou deixando por diversas vezes o Santos conseguir cruzar bolas na área, inclusive numa dessas saiu o gol em que para mim o Cássio também falha, sai muito mal do gol, na verdade o Cássio saindo do gol é uma coisa horrorosa, né, é um dos piores goleiros nesse quesito na minha opinião que eu vi atuar com a camisa do Corinthians, é o Cássio sair do gol e o time adversário ter chance de gol e provavelmente vai fazer o gol. Então, se eu fosse o Cássio, eu ficava mais dentro do gol mesmo, porque nesse quesito ele é horroroso. Inclusive, ele deve perder a vaga na Copa, porque é horrível nessa parte. Agora, o destaque positivo do Corinthians, Rodriguinho. Atuou muito bem, vem jogando muito bem com a camisa do Corinthians, não só a partir do jogo do Palmeiras. A impressão que eu tenho é que o Rodriguinho tá de olho naquela vaga do Giuliano, até porque o Giuliano não joga mais bola do que o Rodriguinho tem jogado. O problema é que ele é o amorzinho do Tite, né? Só que eu acho que o Rodriguinho ainda tem vaga aí, viu? E ele tá jogando muita bola, tá se doando muito, jogou mais uma vez muito bem. O jogo no geral foi bom e eu achei o empate justo, apesar do Santos ter um pênalti não anotado pela arbitragem. Mas se tivesse convertido o pênalti, eu estaria aqui falando que o resultado foi injusto, porque o Santos não jogou o suficiente para vencer a partida. No geral, o jogo foi bom e empate justo. Valeu? Grande abraço a todos, excelente programa. Obrigado, Botarelli. Enfim, concordo com ele. Quando a chance de eu estar errado é gigante. Quando eu concordo com o Botarelli, eu falo, deve estar errado. Mas ele tem razão no que disse da arbitragem, então é injusto. Mas se o Santos ganhasse, também seria injusto pelo que foi o jogo. O jogo foi exatamente, pra mim... É óbvio que não dá pra você falar exatamente igual. Eu sou contra analisar futebol com número, né? Futebol é um jogo muito mais empírico, subjetivo do que os Exu estatística querem fazer crer. Mas pelo que foi o jogo, até pelas chances que o Santos teve de empatar o jogo no meio tempo que foi dominado, o Corinthians teve para matar o jogo quando foi dominado no segundo tempo, foi um jogo muito, muito igual, em que até escrevi hoje na coluna que eu escrevo Jogo Agora São Paulo, sou contra fazer jabá. Foi um duelo muito bom de dois técnicos que estão acima dos seus elencos, porque o Carille foi muito bem na armação do time. E o Jair, mesmo exagerando um pouco no chuveirinho ali, parecia até uma solteirona, assim, uma mulher sabe quando a mulher solteira que só fica no chuveirinho? Enfim, exagerou ali nas bolas altas. Mas, enfim, soube deixar o Corinthians em más lençóis, né? E procurar o empate, enfim, com elencos inferiores. Por exemplo, que tem o Palmeiras e mesmo o São Paulo que tá tão mal. Jair e Fábio quase conseguem tirar tudo. E te saiu um menino de 17 anos, Rodrigo com Y. Aliás, Rodrigo com Y, parece a minha chamada aqui da faculdade. O que tem de Y nessa classe, H. Não sei o que aconteceu com as mães há 20 anos atrás, que é um horror, né? Esses nomes que vocês inventaram. Daqui uns tempos vai ter só Enzo na faculdade. Nós estamos aqui no trabalho com a Aline com H e 3Y. É uma coisa meio estranha. Mas, enfim, os dois técnicos foram muito bem na partida. E é um jogo muito bem espelhado. Eu acho que os times, se tiverem condições, Jair Ventura tinha dúvida, né? Porque ele só trabalhou no Botafogo com um elenco fraco. E o Carille também é um treinador de um ano, né? Será que ele vai manter o repertório? Perdeu os dois melhores jogadores. E até agora, depois de um início muito difícil, o Corinthians jogou bem 3 jogos difíceis em sequência. E o desafio dele agora é motivar o time em jogos pequenos, né? E ele falou que também não vai, o Carille, no caso, não vai ficar lamentando não ter um centroavante. Vai jogar aqui. Até porque ele pediu o Júnior Dutra, né? Ele fica quieto nessas horas, né? Eu achei que ele teve que engolir, fingiu que não, mas ele teve que engolir. A diretoria que inventou. Agora, o Corinthians não tem realmente um 9, não sei se o terá, né? Eu acho que tem esse Matheus do ABC que, confesso, não vou Pela opinar. fase de grupo eu acho muito difícil. Eu, em homenagem ao Oscar, em homenagem à nossa Glória Pires, eu prefiro não opinar sobre o Matheus do ABC, mas é isso.
Alguma coisa tipo antes do Provão? Em relação ao centroavante, deu pra ver no segundo tempo que muitas vezes, inclusive esse lance do Romero, que a gente falou, do banco de reservas lá, necessária a jogada dele, porque não ia pegar a bola, era um momento que o Corinthians estava sofrendo pressão, o Cássio defendendo muito lá atrás, e quando o Corinthians estava sendo marcado sob pressão, então tinha dificuldade para sair. Então o Cássio começou a quebrar a bola. E aí não era jogada com o Cleison, não era jogada pro Jadson, que estava centralizado, e também não era jogada com o Romero. Então o Corinthians ficou sem referência, não conseguiu reter a bola, essa bola do Cássio que vinha quebrada. Muito do crescimento do Santos foi por isso também. A maior manutenção de posse de bola do Santos no segundo tempo foi também pela falta de opção que o Corinthians teve na frente nessa bola quebrada. Tá certo, vamos pro... Tudo bem? Você quer uma blusa? Tá com frio? Tá? Solta pra nós o Provão. Provão. Provão, vamos pro Provão. Eu vou iniciar com o Cássio, né? Ainda que diferente, vamos começar pelo goleiro. Pra mim, falhou, diria Cláudio Karsug, clamorosamente no gol do Santista. Primeiro que se ele não sai na bola, a bola ia pra lateral, não tinha ninguém do Santos atrás dele, ele saiu de forma absolutamente desnecessária. Primeiro goleiro, do goleiro se tiver atacante, não tinha ninguém na bola, um erro feio, enfim, vinha jogando bem, foi bem contra o Palmeiras, foi muito mal, né? Ele, assim como o Vanderlei decidiu o jogo, ao pegar uma bola impegável, entre aspas, do Rodriguinho, o Cássio deu um empate pro Santos, enfim. Cássio, pra mim, 4. Nota 5,5 pro Cássio. Tô dizendo que o Cássio tem que ser enterrado, dar empurrada, fora Cássio. Tô dizendo que o Cássio, que tem muita moral e pra mim vai pra Copa com justiça, ontem falhou feio no jogo. Nota 5,5 pro Cássio. Vou dar nota 5 pro Cássio. Realmente, ele teve bons momentos no jogo, pegou até uma puxeta do Vecchio ali no lançamento. Mas aquela jogada ali, sinceramente, se ele toma o gol, esse é o frango. Do Vecchio? Eu acho. Sim, porque tava no canto dele. Mas teve, mas teve reflexo, não, a bola foi muito rápida. Ele fez a obrigação dele, mas assim, não achei uma baita defesa, que eu ouvi gente falando o que você falou. Sim. Fez essa defesa, se você não faz, é ser cornetado, porque aquela bola é pra pegar. Sim, foi uma defesa importante. Eu quero destacar o reflexo dele, porque a bola realmente foi muito rápida. Destacar o seu reflexo. O que é isso? É água oxigenada ou reflexo? O espaço ali, o tempo de reação era bem curto, mas não dá pra defender naquela saída, realmente a saída desnecessária. E quando ele dá o tapa na bola, ela cai direto nos pés de um atacante do Santos que estava completamente livre na entrada da área. Infelizmente, o Cássio falhou no gol, nota 5 pra ele. Fagner, coração alado. Fagner não comprometeu, não brilhou. Sabe quando você tem uma linha só no jornal, você põe discreto? Foi isso, o Fagner não tem no jogo. Não bateu em ninguém, não tomou cartão, não se foi no polêmica, mas também não participou. Não lembro de um cruzamento dele perigoso para gol, não lembro de um drible que ele tomou do ataque do Santos. Assim, uma atuação, diria Nelson Rubens, ok para você. 5 pro Fagner. Nota 6 pro Fagner. Eu vou dar nota 6 pra ele também. Eu concordo até com o Botarelli, ele foi bastante explorado pelo lado direito. Tudo, hein, gato? Pelo lado direito, mas foi muito da questão tática do Santos, o volume tático. O gol, inclusive. O volume é um tremendo uma fronha, hein? O gol, inclusive, do Santos é uma jogada de triangulação pela esquerda que acaba saindo em cima dele. A bola em profundidade, aí oriunda o cruzamento. Nota 6 também. Foi tímido no jogo. Tímido. Algum comentário que você queira... Você falou assim, pare as máquinas, tem uma pessoa muito importante que comentou. Quem que é essa pessoa? O Sérgio Botarelli. O que o que disse agora o David Xavier sobre não ter quem segurasse a bola na frente em momento de pressão. Só comprova que o jogo era pro Danilo. Essa função é a única que o Danilo faz desde 2014 e não foi utilizado. Olha, eu discordo do Botarelli, então devo ter razão agora. Porque eu acho que Sheik e Danilo merecem estátua lá, né? Jantar de gala, né? Aqueles forró que tinha na Vila Formosa, que tinha aquelas senhoras de idade ali da velha guarda, tal. Mas não dá mais pra jogar profissionalmente, não tem mais condição. Você tem um jogador pra jogar 5 minutos, 4, enfim. Danilo tem história gigante no Corinthians. O Sheik devia ter aposentado em 4 de 2012. Mas os dois jogadores já não tem mais condição. Ainda o Sheik, eu acho que 20 minutos, como jogou lá contra o Milionários, ainda como um jogador que joga outro estilo. O Danilo, eu acho que não dá mais. Enfim, é quase uma homenagem quando a torcida gosta dele, como botaram ele. Todo mundo tem carinho pelo Danilo, mas
Até ele entrar no ritmo do jogo, porque não é um jogador que dá pra você entrar no final, que põe velocidade, não é um jogador que, por característica, não é um jogador de você colocar. É um jogador que tem que estar no ritmo, o jogo demora pra entrar no ritmo. Então, realmente, eu não vejo função pro Danilo. Balbuena, o compatriota de Romero, aliás, Romero, né? Enfim, horror. Balbuena, que tem jogado muito bem regular, foi mal no clássico, vinha muito bem, mas futebol, né? São 90 minutos de poeta. No lance que eu citei agora, que o Vanderlei pegou do Rodriguinho, a bola se ofereceu. Zé Silvério, no auge, diria: me chuta, me chuta, me chuta. O Balbuena chutou no tobogã e perdeu o segundo gol. E depois cometeu um pênalti absolutamente desnecessário, que o juiz deu falta, né? Mas assim, é manual da quarta A do futebol. Zagueiro, atacante tá driblando pra fora da área, deixa ele driblar. Ele tá fugindo do gol. Pra que ele fez a falta? Totalmente desnecessária ali, cerca. Fez uma falta absolutamente juvenil, né? Eu ia dizer que ele foi mas eu não vou falar essa palavra que é feia, então vou dizer que ele foi juvenil. Mas não era pra fazer aquela falta e perder um gol feito. Foi mal o Balbuena pelo final do jogo. Então, né, ele ali, né, ficou meia hora, depois chutou o balde. Então, 4. Dei 4 pro Cássio, 4,5 pro Balbuena. Eu vou dar nota 6 pro Balbuena, apesar das duas falhas que o Vitão citou. Eu achei que ele foi muito seguro durante o percorrer do jogo. Mas aí naquele momento que precisou, que ele poderia fazer o gol, ele zagueirou, né? E quando era pra manter a calma, ele se afobou um pouco e acabou fazendo um pênalti que o juiz deu só a falta. Então nota 5 pro Balbuena. Eu vou de nota 5 também. Eu acho que em relação o Santos forçar o jogo aéreo, ele foi bem nesse quesito, né? Tirando as bolas lá de dentro da área, mas realmente comprometeu nesses lances capitais o gol que ele acabou não fazendo, chutando inclusive a bola lá no tobogã, e o pênalti, que o árbitro não marcou, mas que foi falta e dentro da área é pênalti. Realmente, esse lance do pênalti foi uma falta de leitura completamente estranha para a experiência que tem o Balbuena. Por falar em falta de leitura, como tá o nosso TCC, David Xavier? Tá caminhando, tá caminhando. Pra onde ninguém sabe, né? Mas tá caminhando. Vamos lá, portanto. Balbuena, nota 5. Eu acho que me quadro nisso também. E o zoológico, vai bem? Esperamos. Curtindo fala que os sofredores não sabem o que é dar aula na UNG. Que bobos. Repete a nota do Balbuena. Balbuena, nota 5. E como foi falado, ele fez pênalti. Henrique já tinha ido bem contra o seu ex-time. Foi bem na Colômbia. Até teve a chance de dar a vitória, chutou a bola na trave. Ontem, eu gosto de zagueiro que não aparece. Ainda quando a gente aparece é porque fez bobagem, né? Então ele tem feito feijão com arroz, não tem dado espaço pro ataque do Santos ali. O Sacha teve uma cabeçada no primeiro tempo, mas não foi do lado dele. Uma atuação segura do Henrique. Vou dar 6,5 pra ele. 6,5 também, Vitão. 7, jogador seguro, também foi bem nas jogadas da ES e não comprometeu, né? Nota 7. E o reflexo? Teve? Henrique, nota 7 também. 7? Henrique, nota 7, tá muito seguro e nem parece que... não é que parece, tá substituindo muito bem o Pablo. Maicon, enfim, como tem Juninho Capixaba e emprestou Romão e não tem outro, tem feito aí o seu papel sem brilho, mas sem comprometer. E ontem, no final do primeiro tempo, ele apareceu ainda na sua, né? Ele deu de lateral, apareceu como volante para chutar ali. A bola beliscou a rede lá de fora. Ele poderia ter feito até um gol. Atuação ok do Maicon, 6. Nota 6,5 pro Maicon, que não quer ser lateral, né? Quer voltar pro meio campo. Mas foi muito bem na lateral e é perigoso ele acontecer o que aconteceu com o Jean, né? Que jogou no São Paulo, no Palmeiras, que hoje tá no Palmeiras, na verdade. Quer ir pro meio, quer ser volante, mas os técnicos aproveitam ele pela lateral. E o Maicon tá se destacando lá, tá seguro. Nota 6,5. Realmente ele já deu as declarações de que não quer ser lateral, né? E aí deve se abrir o espaço para o Sid Clay. Foi uma atuação regular do Maicon, acho que não comprometeu na defesa. E também no ataque também foi um pouco discreto. Teve essa jogada que ele bateu colocado de fora da área. Se acerta o canto, obrigaria no mínimo o goleiro do Santos Vanderlei a praticar a defesa. Mas taticamente eu acho que ele foi sobrecarregado pela falta de marcação do Cleison. Então não necessariamente tem a culpa dele nas investidas do Daniel Guedes pelo lado direito. É muito mais a questão tática e principalmente pela falta de companheirismo do Cleison nas jogadas. Maicon, nota 5.
Ô, Caio, o Corinthians treinou de manhã, a gente vai continuar o provão, mas o Corinthians treinou de manhã, deve jogar com os reservas contra o Mirassol. Treino hoje, obviamente treinou as reservas, que o Corinthians jogou ontem, mas o Corinthians quer apresentar hoje o Sid Clay e deve jogar, eu não sei se o Ralf joga. Equipe mais provável para quarta-feira, no bucólico horário de depois do BBB, na minha Zona Leste. Temos aí? Felipe, Mantuan, Léo Santos, Pedro Henrique, Sid Clay, Ralf, Arian, Pedrinho, Júnior Dutra e Kazim. Esse é o time que treinou, né? Exatamente. Eu acho pouco provável que jogue essa equipe inteira, porque deve fazer um mix aí. E duvido que ele vai mexer no goleiro, né? Goleiro é uma posição que o Cássio jogou hoje e não treinou. Esse é o time que treinou hoje. Repete pra gente. No gol, Felipe, que é o moleque da base. Valber ainda não tem condição. Mantuan, que é volante, mas desde que o Léo Príncipe não tá sendo aproveitado, foi inscrito como lateral reserva. Quem mais? Léo Santos. Pedro Henrique. Sid Clay. Eu acho que o Léo Santos e Pedro Henrique pode ser que tenham chance sim. Sid Clay deve fazer sua estreia, muito provável. Então eu acho que deve ter. Essa linha de 4 eu acho possível jogar assim. No meio campo, Ralf, Arian, Pedrinho, Júnior Dutra e Kazim. Paulo Roberto ainda não tem condição? Há uns 10 anos ele se recupera de contusão. Eu acho que o Kazim pode ser que jogue, até para dar um fôlego pro Jadson, né? Já que o Rodriguinho teve esse fôlego por não jogar na Colômbia, talvez ele tire o Rodriguinho, que tem sido 9, e jogue com o Kazim. Pedrinho tem voltado aí de 318 km de saúde, uma hora é grepe, outra hora é catapora, outra hora é sarampo, outra hora é gripe, né? Outra hora é sapinho. Aí perde peso. Enfim, eu não sei. Não sei se. Mas enfim, eu acho que esse time vai jogar muito modificado. Quando a gente fecha a rodada domingo em Ribeirão Preto, e por ser viagem, eu acho que quem for jogar é mais provável que jogue quarta-feira até do que domingo. Primeiro que é o jogo anterior ao jogo da Libertadores, depois já tem mata-mata. Então, diz a lógica, né? Eu trabalho com ela, né? Que quem for jogar, joga mais quarta-feira do que domingo. É muito mais lógico poupar uma viagem para Ribeirão Preto, jogo às 5 horas, que deve estar mais ou menos uns 700 graus em Ribeirão Preto, do que jogar às 10 da noite na Zona Leste, que não tem viagem, sendo que semana que vem tem 2 jogos decisivos onde não vai ser possível poupar contra Independente e depois tem um jogo contra o... Libertadores é contra o Lara ou já é contra o Independente? Desculpa, é Lara. É o Lara, né? Quantas vezes Lara, né? E depois o Lúcio falou que é Ituano, certamente, né? Mas se o Bragantino ganhar hoje da Ponte Preta, fora de casa em Campinas, o Bragantino ultrapassa o Ituano. Então, tá em aberto ainda o adversário do Corinthians. Em aberto não, porque o Marília Ruiz vai ficar bravo comigo, que ele diz aberto, você não tem fechado. Então, o Marília Ruiz que está na Disney brincando com Pluto e com Pateta, então está aberto. Ela tem razão no que ela disse. Então, eu acho que não dá pra cravar que é o Ituano, embora o Ituano seja mais tímido que o Bragantino. Talvez o Bragantino seja um adversário... Agora vem a Ituano, o Bragantino, se perder é crise, né? Não dá pra perder pra... O Corinthians tem a obrigação de chegar às semifinais. Nós paramos aonde? No Michael? Vamos correr, que nós temos ainda outras coisas pra fazer no programa. Estamos embaçando demais com o provão. Gabriel, 6 e René Júnior pra mim melhor do Corinthians. Eu vou falar da dupla de volantes. Gabriel, 6, pra mim René Júnior melhor do Corinthians, não só pelo gol, pela atuação, 8. Gabriel 7 e 8 pro René Júnior. Gabriel 7 e 8,5 pro René Júnior. Gabriel 7 e René Júnior nota 8. Jadson, depois Sheik. Jadson ainda tá devagar com a louça, né? E teve a seus pés a chance de matar o jogo ali, driblou e chutou. Não chutou nem mal, né? Não lembro, acho que foi o Daniel Guedes que salvou em cima da risca. Mas assim, a hora que era pra chutar, deu um último toque, a hora pra tocar, deu um último chute. Eu acho que o Jadson ontem, enfim, não foi a pior partida dele, né? Mas ainda não tá... Ele é muito mais jogador que o Rodriguinho, e faz 2 anos que o Rodriguinho joga muito mais bola que ele, alguma coisa tá errada. 6 pro Jadson, o Sheik entrou no final ali, manteve o nível, 6 também, botou uma pilinha e tal, não foi culpa dele o empate, mas entrou com o time já sendo totalmente pressionado pelo Santos, então entrou com desvantagem ali pra mostrar seu futebol. Nota 6 pro Jadson, apesar de achar que o Sheik foi bem. Eu acho que o cara ele deveria ter colocado o Luca, feito alguma outra aposta, mais velocidade ali, porque o Sheik já tem uma certa idade, né? Nota 6 pros dois. O Jadson, nota 7. Eu queria até me redimir no comentário que eu fiz desse gol perdido do Jadson, que quando ele chutou, ele estava quase sem ângulo, porque perto da trave tinha o goleiro do Santos, o Vanderlei, que estava fechando, e aí ele buscou o outro canto, né? Exatamente o canto oposto do goleiro, onde o zagueiro do Santos se posicionou inteligentemente, né? Então, na cabine parecia mais fácil de fazer na hora que ele finalizou. Nota 7 para ele e o Emerson Sheik, nota 5. Jadson e Emerson Sheik, ambos nota 6.
Rodriguinho foi muito bem de novo, exigiu 2 boas defesas do Vanderlei, as 2 após escanteio, bola ser baixa, uma no primeiro tempo de canhota, a segunda que ele fez tudo certo, no lance que eu citei o Balbuena que perdeu o rebote. Deu um gol pro Romero no começo do jogo, o Romero demorou pra dominar, jogou solto assim, como, não é falso 9, porque ele é um cara que vem buscar o jogo e joga atrás dos volantes assim. De novo foi muito bem, como já tinha sido contra o Palmeiras. Ele e o René Júnior foram os 2 melhores, essa vez o René foi melhor que ele, mas foi muito bem, dei 8 pro René Júnior. Vou dar 8 também pro Rodriguinho, embora se tivesse que no empate técnico, achei que o René foi um pouco melhor que ele na partida de ontem. Nota 7,5 pro Rodriguinho. Rodriguinho nota 8, segundo melhor do time, criou muitas oportunidades, obrigou o Vanderlei a fazer defesas difíceis, poderia até ter sido coroado com um gol, mas o René tá um pouco à frente por conta exatamente do gol. Eu falei desse forró da Vila Formosa, agora ele quer falar em coroa, né? Fala aí. O Rodriguinho acho que também foi um dos ótimos melhores da partida, e todo clássico ele tá decidindo também, né? Nota 8. Cleison e Júnior Dutra. Cleison foi muito mal na partida. Santista pediu a expulsão dele no primeiro tempo, eu acho que seria exagerada, mas ele deu motivo. Se o juiz está afim de complicar, ele deu uma entrada ali que não tomou amarelo, depois tomou amarelo no segundo tempo, até o Carille usou isso para tirá-lo do jogo e não jogou nada. E Júnior Dutra não joga nada, então 4,5, 4,5. Nota 5 pro Cleison e sem nota pro Júnior Dutra. Esse lance foi perto da área do Santos, né? Sim, ataque no primeiro tempo. Porque eu tava do outro lado, pra você ver como são as coisas. Eu consegui até ver melhor o pênalti, né, do Santos do que esse lance do Cleison. Fiquei com a impressão de falta também, mas tava muito longe. Foi falta, sim. A questão é a intenção, não. Pra expulsão? Não, mas assim, jogando fora de casa, uma torcida única do time pressionando. Interpretação de um jogo nervoso. Você dá a chance, por exemplo, o amarelo ficaria bem. O juiz não deu nada. Se tomasse o amarelo, depois talvez o juiz tomou o amarelo depois. Sim. Não é absurdo não ter dado. Mas assim, se eu fosse o juiz, eu acho que o amarelo seria... o vermelho seria um exagero gigante, como pediram. Mas o amarelo ficaria ali. O jogo tava calmo naquele momento. É o tipo de lance que eu disse, bom, vamos abaixar a bola. Não era, fora do contexto do jogo. Exato. Ele deu um motivo ali pra tomar o amarelo, enfim. Faltou inteligência. Sim, nota 5 pra ele. Acho que foi mal taticamente. Muitas investidas do Daniel Guedes pelo lado direito. Chegando atrasado na marcação, enfim, correndo sem direção, né? Correndo de um lado pro outro. E o Júnior Dutra nota 4, acho que ele errou no gol do Santos, ele não encaixou a marcação em cima do jogador do Santos que fez a finalização. No mínimo, com a marcação encaixada, ele atrapalharia a finalização, nota 4. Cleison, nota 5, Júnior Dutra, 4,5. Romero, passou muito ruim, errou quase tudo no primeiro tempo, teve chance pra chutar, chutou mal, chance pra tocar, chutou errado. Exagerou naquela da carrinho fora do campo, sendo que a torcida era do Santos, quer dizer, não é nem para levantar a torcida. Faltou inteligência, enfim, ele correu como ele sempre corre, disputou como sempre disputa, mas tecnicamente teve abaixo do que já não é grande coisa. 5 pro Romero. Se eu dei 4,5 pro Cleison, como ele jogou o Cleison, nem isso, eu dou 5, mas faltou inteligência pro Romero. Eu não gosto muito da declaração que ele deu do Santos. Não que eu não goste, eu acho que o jogador tem que provocar, zoar, dizer que vai ganhar. Mas assim, depois do jogo, não tinha contexto pra isso, enfim, e eu prefiro que quando fala um jogador, um cara que representa o time, né? O Romero não é um cara criado no Corinthians, não tem 30 anos de Corinthians, não aconteceu nada, assim, achei desnecessária a frase dele. Nota 5 pro Romero também. Nota 6 pela função defensiva, ajudou mais o Fagner pela direita do que o Cleison ajudando o Maicon pela esquerda, mas na parte ofensiva realmente errou muito, tecnicamente e também na parte psicológica. Romero, nota 5. Carille já disse que foi bem. Para mim, marcou muito bem o time, não teve culpa ali. Tentou trocar, não tinha muito o que fazer. Não acho que ele errou nas trocas, não. O banco dele é muito fraco, dentro do que ele podia fazer. E o gol saiu numa falha do Cássio, quer dizer, não há muito. O Sheik entrou no lugar do Jadson que estava mal. O Cleison estava muito mal, o que ele tinha para colocar era o Júnior Dutra, então não tem muito o que questionar. Ontem o Carille não questionou. Às vezes eu questiono, ontem acho que ele fez o que era possível. Embora o Santos tenha melhorado, não foi culpa dele.
O que temos dos outros esportes, Shampoo? Vamos lá, começar aqui pelo vôlei, já que pela 9ª rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei, o Corinthians venceu o Canoas no ginásio da Ponte Grande por 3-7-1, com parciais 25-19, 25-23, 20-25 e 25-21. Com a vitória, o Timão garantiu a vaga nos playoffs da competição. O próximo compromisso é no sábado, dia 10, contra o Taubaté, fora de casa, às 6h30 da noite, pela penúltima rodada da Superliga. E tem basquete, contenha-se, já que na estreia da Liga Ouro de basquete, o Corinthians... Isso que é um basquete emocionante, hein? Isso, basquete emocionante. Na estreia da Liga Ouro de basquete, o Corinthians venceu na última bola? O Unifacisa. Quantas bolas tinha? Porque eu vi que ganhando o basquete na última bola, achei curioso. Em Campina Grande, na Paraíba, por 63-62, restando 12 segundos para o final da partida. O próximo desafio de basquete é amanhã. O que significa isso? Já tocou aquele telefone assim, para devolver a chave do quarto, falta 12 segundos, aí saiu na última bola, é isso? Mais ou menos isso. Acertaram uma cesta de 3 e na volta do ataque do Unifacisa eles erraram. E aí o Corinthians só segurou o jogo até o final, faltando 5 segundos. O próximo jogo é amanhã diante do Macaé, também fora de casa, 7h30 da noite, pela segunda rodada da competição. E finalizando aqui com o futebol americano, já que foi folga para o Corinthians nesse final de semana, e o Corinthians Steamrollers volta a jogar pela Copa São Paulo Football League no sábado, dia 10, às 3 da tarde, contra o Spartans, em Cotia, pela segunda rodada do Grupo B da competição. Na estreia, que foi no penúltimo final de semana, aliás, o Corinthians venceu o Santos Tsunami por 13-3 e está na vice-liderança do Grupo B. Tá certo, e vamos vir direto ao Corinthians, já que a gente falou tanto de Corinthians e Santos. Esse sim é o Corinthians e Santos, que foi muito bom de ontem, mas esse ficou pra história ad eterno. Nesse não jogariam Romero nem David Braz. Solta pra nós, Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians ficou no empate contra o Santos ontem no Pacaembu. Muito diferente no dia 6 de março de 1968, quando o todo-poderoso Timão quebrou um tabu de 11 anos sem vencer o Santos pelo Campeonato Paulista no mesmo palco da partida de ontem. E o Corinthians traz a emoção do gol de Paulo Borges com a narração de Fiore Gigliotti da Rádio Bandeirantes. O Corinthians ainda aumentou o placar com Flávio, fazendo 2-0 e dando números finais, não só ao jogo, mas também ao tabu de jogos pela competição estadual. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Bom, é isso. Então, semana que vem a gente volta com o Timão Universitário, já com o adversário do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. Falando também de Libertadores, enfim. Corinthians que defende o título e também é o maior campeão da história do Campeonato Paulista. Que temos na sequência. Quarta-feira, quem é a equipe que vai narrar o jogo, Shampoo? Shampoo não, Caio. Na narração, Fábio Marcondes. Nos comentários, o Wagner Leroy. Na reportagem, Jade Jimenez e Gustavo Maciel. E na técnica vamos ter Vinícius Lúcio e Matheus Pereira. Tá certo, quarta-feira na Rádio Coringão, todo mundo ligado com Corinthians e Mirassol. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos Marcos Floriano. O Valdir Filho tá bonitinho hoje lá. Tá um gato.
E também ela não vou falar nada, Aline Pereira Conto, que ela é uma moça séria, embora muito friorenta. Rodolfo Pellegrini também trabalhou, ou vocês só botaram porque são amigos? Então, o Rodolfo Pellegrini também trabalhou muito no programa de hoje. Produção, reportagens e pautas dos alunos David Xavier, Bruno Oliveira e Caio Portela. Agradeço a todos pela participação e pela colaboração. A coordenação do curso é dela, Flávia Dená Delgado. Cituci Saúde, chefe. A apresentação sempre equilibrada, zen e genial é minha, Vitor Guedes. Segunda que vem tem mais, até lá e vai Corinthians, né, dona Wanda? Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.